Olá, o assunto de hoje é comunicação em marketing. E o meu convidado é o professor Luciano Santos, professor convidado do Mackenzie, professor da Unicesc e da FGV, mestre em administração de empresas, publicitário. Então, ninguém melhor do que o professor Luciano para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Luciano? Boa noite. Boa noite, professor Félix. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa bacana sobre assuntos muito novos que estão acontecendo aí, que estão mexendo com o marketing, com a comunicação, não só no Brasil, como no mundo também. Perfeito, é isso aí, Luciano. E já entrando nesse tema no cenário da pandemia e a crise, como você está vendo as ferramentas de comunicação que estão sendo utilizadas pelas organizações, pelas empresas, principalmente no que diz respeito, por exemplo, ao marketing digital? Qual é a tua visão sobre isso, Luciano? Olha, Félix, a gente passou por alguns momentos diferentes, né? Eu tenho falado um pouco sobre isso, não só nas minhas aulas também, mas em webinars que eu tenho feito por aí, com clientes, enfim, consultoria. A gente passou por alguns momentos, isso é um fenômeno mundial, né, na comunicação e no comportamento digital durante o período de pandemia. São fases, né? Numa primeira fase, no Brasil, isso se acentuou mais ainda. Houve uma despreocupação muito grande dos indivíduos com isso. A gente viu aí, todos nós passamos e até rimos de muitos memes que hoje a gente percebe tão infelizes, né? E as organizações, por seu lado, se mantiveram um pouco à distância do que estava acontecendo. Mas à medida que a pandemia foi progredindo, que a gente foi vendo a seriedade da coisa, as implicações econômicas, sociais, comportamentais, não só os consumidores, nós, as pessoas, de uma maneira geral, acabamos por mudar o nosso comportamento, mas como também, principalmente, as organizações. Mas eu diria que aquelas mais antenadas aí com o que está acontecendo, né? Com essa mudança de comportamento do consumidor, e não só no sentido do consumidor daquele que vai comprar, mas do consumidor no sentido, quem é o meu cliente, quem é essa pessoa, pelo que ela está passando hoje, e de que maneira eu posso ajudar para que a gente passe junto por essa situação, né? E a gente viu ações muito bacanas e, por outro lado, também posicionamentos muito infelizes de algumas empresas aí que causaram arranhos, né, muito grandes de imagem e que dificilmente serão revertidos, né? A gente teve isso, eu não vou citar nomes agora, mas a gente teve isso, por exemplo, de arranhos de imagem com uma grande companhia de hambúrgueres aí, né, uma empresa de lojas de hambúrgueres aí pelo Brasil inteiro, o posicionamento do dono com relação à pandemia logo no começo, uma declaração muito infeliz, no meu ponto de vista, de tantos outros profissionais de comunicação, causaram, não só para ele, mas como para a companhia, uma perda de imagem. A imagem se tornou arranhada. E a gente viu isso também com alguns influencers aí, teve um deles, a Pugliese, que todo mundo sabe, né? Sim, sim. Pós-crise, assim, ela foi obrigada, inclusive, a suspender a conta por algum tempo em função do posicionamento que ela teve. De uma maneira geral, o que eu pude observar a respeito é que as companhias que escolheram por estar ao lado das pessoas durante esse momento são aquelas que se saíram melhor. Inclusive, quando a gente busca aí pesquisas de ranking de imagem, de recall de marca e de importância de companhia nas pesquisas, né? Entre duas delas, talvez as que todos nós conheçamos, seja a Ambev, que tomou um posicionamento muito claro, muito rápido diante da crise, um posicionamento forte, e Magazine Luiza, que sem dúvida usou todas as ferramentas possíveis para poder estar ao lado das pessoas. E eu acho que é importante a gente aqui contextualizar o porquê de ser fundamental fazer isso agora, né? Quando a gente estuda o comportamento do consumidor, a gente vê que a partir da digitalização nós alcançamos um poder muito maior de decisão e um poder muito maior de nós também pronunciarmos sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que as organizações falam, sobre o que elas fazem,
Se antes a gente tinha que ligar para um saque, para algumas companhias... Sim. Né? Mas se antes a gente tinha que ligar para um saque ou escrever uma carta para uma revista, enfim, nosso alcance era mínimo. E agora a gente tem um alcance muito grande, né? Então, posts bem feitos, eles têm uma repercussão muito grande, positiva ou negativamente para as organizações. E a gente tem visto isso acontecer na pandemia. Legal. E daí, pode falar. E daí, o que eu acho, assim, para terminar essa primeira pergunta que você me fez, eu acho que as companhias estão revendo, literalmente, não só o seu planejamento de comunicação, mas o seu planejamento estratégico mesmo, né? Quando a gente fala dessa questão geracional, e aí eu estou falando especificamente de das gerações mais novas, e a geração Z, que hoje já vai para 20 e poucos anos, né? A geração Alfa, que são crianças que estão com um potencial muito grande de opinar sobre consumo dentro dos seus lares, não só nos produtos que compram, mas naqueles que seus pais consomem, né? Elas têm uma outra visão de mundo, né? Elas têm uma visão de mundo e elas esperam das organizações um posicionamento muito mais sério, um posicionamento muito mais... Eu não ágil sei também, essa né? palavra, cívico. Eu acho que não é só uma questão de imagem, Félix, é de realmente você praticar aquilo que você diz que é. Quando a gente estuda, e aí seus alunos todos devem ter estudado, né? Missão, visão, valores, né? Ela deixa de ser palavras num site ou num quadro na parede e ela passa para ser uma premissa, básica daquilo que você vai O consumidor fazer. está exigindo isso, né? Exatamente. Esse consumidor mais ecológico. Eu tenho visto isso com meus alunos da geração Z e dos millennials. Eles estão procurando produtos que tenham um comportamento mais responsável, né? Isso é muito interessante e seria interessante que as empresas, os gerentes de marketing, de comunicação, ouçam essas novas vozes que estão surgindo aí. E já pegando o gancho, Luciano, tivemos agora o Dia dos Pais e uma empresa ali, a Natura, como sempre, revolucionando a comunicação. O que você pode comentar sobre a estratégia da Natura na comunicação, especificamente agora no Dia dos Pais? Foi até de certa forma polêmica, né? No entanto, ela foi bem ranqueada, foi bem avaliada. E o que você pode comentar a respeito disso, Luciano? Olha, eu acho que a Natura, ela desde sempre, ela pratica isso, né? Quando a gente trata e dá, quando eu dou disciplinas de comunicação, que eu vou falar de comunicação integrada de marketing, por exemplo, eu não falar de Natura. A Natura foi uma que, desde a sua fundação, ela tenta fazer a sua comunicação muito próximo do que é o propósito da empresa mesmo, de trabalhar com ativos sustentáveis, de trabalhar com sustentabilidade, de vender beleza, mas vender beleza sem prejudicar, sem deixar o ambiente feio, né? Se a gente pode fazer esse trocadilho. E o posicionamento dela com relação a essa campanha dos Dias dos Pais foi, na minha opinião, impressionante. Primeiro porque eu acho que foi muito além do que eles imaginavam, né? Uma vez que toda a polêmica aconteceu, para quem não sabe, foi porque o Tami, né, que é um filho da Gretchen e que ele hoje é homem, ele é pai, é casado e é pai, e ele foi um dos influenciadores digitais que foi contratado para promover por via hashtag a campanha. Ele não estava em nenhum momento no filme, ele não está em nenhum momento nas peças publicitárias. Ainda assim, a Natura sofreu uma avalanche gigantesca de comentários preconceituosos, completamente absurdos. E eu acompanhei muito de perto isso, eu sigo a Natura nas redes sociais, claro. Para quem estuda comunicação, marketing é uma empresa que vale a pena seguir, porque ela conta para a gente no dia a dia o que ela está fazendo, é muito interessante isso. E o que eu vi foi a esmagadora maioria dos posts, a esmagadora maioria foi em defesa do posicionamento da Natura, em defesa do Tami, em defesa da questão de você ser pai, independentemente da sua orientação sexual. A questão passa por outro caminho, é uma questão de tratar uma criança, de cuidar uma criança.
E eu vi que, claro, principalmente no Instagram, onde eu acompanhei mais, e no Facebook, houveram muitos comentários muito difíceis, muito duros mesmo, comentários falando mal da campanha de uma maneira muito preconceituosa. Mas a cada comentário ruim, o que eu vi embaixo foi 10, 15, 20, 30, 50 respostas defendendo a Natura e respostas até bacanas, assim, a partir de agora eu vou comprar Natura de Dia dos Pais. E eu acho que a gente pode ver o reflexo disso na Bolsa de Valores, né? Nada melhor para medir um bom indicador empresa do que a Bolsa de Valores. Então, no dia seguinte a toda essa polêmica, quando ela explode, né, em vez da Natura ficar quieta, em que ela se reposiciona, olha, nós estamos aqui para defender todos os tipos de pessoas, todos os tipos de pais, né? O amor é sempre o mesmo. As ações da Natura subiram 15%. 15%. Então, a resposta foi dada. Exatamente. E o que isso sinaliza, Félix, para a gente que é de comunicação, para a gente que é de marketing? Que os consumidores estão, sim, mais atentos. E que a gente vive numa sociedade hoje que, apesar dos pesares, apesar das diferenças incríveis, apesar de tantos problemas, ela evoluiu. Ela evoluiu muito. Então, nesse sentido, eu vejo a digitalização como muito importante, porque ela abre voz para o consumidor e porque ela deixa as companhias muito mais atentas. E aquelas que realmente souberem trabalhar, se conectarem com o consumidor, se conectarem com esse novo mundo em que a gente quer mais igualdade, que a gente quer mais direitos estabelecidos, em que a gente quer um meio ambiente melhor e que a gente quer, principalmente, empresas mais responsáveis, elas, sem dúvidas, vão ser as que vão se tornar perenes. Enquanto outras, né, podem ir por água abaixo, exatamente para não professarem da mesma maneira. Quando a gente fala de marketing de uma maneira geral, tem sempre aquela máxima, né? E todo mundo já teve aula disso, né, pessoal? Você já deve ter falado disso, dos grandes cases como Kodak, como Blockbuster, que acabaram por literalmente não entenderam o consumidor. É a miopia do marketing, né? Mas agora a miopia está muito mais forte, porque a miopia não é só interna. Eu acho que naquele momento ainda tinha muito pouco da participação do consumidor. A partir do momento em que o consumidor tem a voz ativa como ele tem hoje, se eu não observar o que está acontecendo o tempo todo no mundo, dificilmente eu vou ter uma empresa posicionada. E posso citar um outro caso que não tem nada a ver com identidade de gênero, com racismo, com questões. Eu estou dizendo com questões de posicionamento. Eu estava acompanhando outro dia uma empresa muito grande também, que ela faz sandálias, que ela é conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás. Ela tem um slogan que ela diz que todo mundo usa. E ela lançou pares de meia. E anunciou esses pares de meia em mídia social, no Instagram, a um preço que eu também considerei absurdo. Absurdo. 2 vezes mais que o preço de uma sandália. E foi impressionante ver a reação dos consumidores diante do preço, que é uma coisa absurda, que no momento foi lançada exatamente no meio da pandemia. Eles lançaram uma meia que dá para você encaixar o chinelo, que tem o dedo, né, tem o dedo presinho aqui, dá para você encaixar o chinelo. Exatamente aproveitando para você usar em casa, como está todo mundo, né? Vocês devem imaginar que eu estou com essa camisa bonita até aqui para baixo, eu estou com uma bela bermuda e tudo bem, chinelo, como todo mundo. E ela se posicionou, todo mundo tem o direito de posicionar o seu produto ao preço que você quiser. Agora, não contrarie aquilo que você professa. Se você diz que seu produto é para todo mundo e você lança um produto, uma extensão de linha, como a meia, num preço que é completamente classe A, e coloca isso aberto para todo mundo, sem selecionar o seu público, ou pelo menos a seleção foi muito vaga, na minha opinião, porque eu tive cuidado de ver quem estava comentando e entrar nos perfis das pessoas, e pessoas de classes sociais menos favorecidas ali, que foram impactadas por aquele anúncio. E eu fiquei chocado, porque não houve uma resposta da Havaiana a nenhuma dos comentários. Então, assim, eu fico imaginando... E vindo de uma empresa como a Havaianas, que a gente tem acompanhado os comerciais da Havaianas. Exatamente. Um marco de comunicação fantásticos.
mas eu fico me perguntando se eles estão preparados para acompanhar essa mudança digital. Como, por exemplo, e por outro lado, também acompanha a Netflix, né? A Netflix também tem um posicionamento muito claro do que ela quer, e para quem acompanha a Netflix nas redes sociais, é uma delícia, porque assim, eles são irônicos, eles têm uma persona completamente divertida, muito bem posicionada, eles sabem se comunicar e eles não abrem mão dos direitos fundamentais deles. Então, toda vez que acontece um comentário misógino, um comentário racista, um comentário sexista, um comentário contra a identidade de gênero, eles se posicionam claramente: você não é o meu consumidor, tchau, não precisa ver esse filme, não precisa estar na minha plataforma. Eu acho que essa é a verdade que está surgindo, que ela ficou muito mais evidente com a pandemia, Félix. Muito mais evidente. Ótimo, Luciana.